transparente como vinho, e o cheiro de pinho vem como vento no entardecer, como voz de campainhas, e quando a pedra e a árvore dormem, então também estará sonhando minha cidade, Jerusalém, Jerusalém, Jerusalém. Tu és de cobre, ouro e luz, tu és cidade do meu rei, Senhor Jesus. Avi Harim Salot Kanyani Verelani, e o cheiro de pinho vem como vento no entardecer. Jerusalém, Jerusalém, tu és de cobre, ouro e luz, tu és cidade do meu rei, Senhor Jesus. Jerusalém, Jerusalém, tu és cidade do meu rei, tu és cidade do meu rei, Senhor Jesus. Shabbat Shalom, Yevaneleha Vishmeleha, Yav Donai Panaveleha Vihoneha, Isadonai Panaveleha, Yaseleha, Shalom, Shalom. Jerusalém, Jerusalém, tu és de cobre, ouro e luz, tu és cidade do meu rei, Senhor Jesus. Boa noite, amados, amadas, graça e paz. Shabbat Shalom, Shabbat Shalom. Nesta viração do dia desta sexta-feira, onde, mais uma vez, o Senhor nos abençoa para que nós pudéssemos estar aqui na presença do Senhor, na presença dEle, o nosso Pai. E você que tem aprendido conosco, eu creio que você já tem colocado em prática esta nossa posição, esse nosso devocional, esse nosso propósito de às sextas-feiras consagrarmos um tempo, ou não um dia, para ouvirmos e vermos Deus agindo nas nossas vidas. Contemplarmos as suas maravilhas, vermos e desfrutarmos daquilo que Ele preparou para cada um de nós. Nós somos filhos, nós somos abençoados e temos o decreto de vitória sobre as nossas vidas. E precisamos exercitar gratidão, precisamos ser gratos a Deus por tudo que Ele tem feito. O conceito de Shabat, o conceito de sábado de paz, Shabbat Shalom, vem da criação, vem quando Deus criou o mundo, e Ele criou o mundo em 6 dias, mas no 7º dia Ele descansou, Ele contemplou e Ele pôde observar tudo aquilo que Ele tinha feito, que era bom, que era agradável e que era suntuoso, grandioso. Então hoje, você que está conosco, Shabbat Shalom para você. Que você possa compreender as benesses que o Senhor tem nos dado, os benefícios que Ele tem agido, e que a paz do Senhor
que transcende todo o entendimento do homem, possa nos levar a termos certezas de que as suas mãos estão estendidas sobre as nossas vidas. Shabbat Shalom, um sábado de paz, um sábado de refrigério, para que nós possamos olhar para o céu e saber que é do alto que vem o nosso socorro, que é do alto que vem a nossa proteção e que nós, mesmo não sendo nada, temos um Deus todo-poderoso que criou os céus e a terra e que tem uma promessa de vida para as nossas vidas. Amém? Queria dar as boas-vindas para quem já está conosco e saudar aqui um pequeno grande homem, né? Breno Panini. Breno, nós te vimos crescer, nós te vimos romper os seus medos, nós te vimos você evoluir e hoje você nos enche de alegria, nos enche de fé, de expectativas em saber quão grande tem sido Deus na sua vida. Deus abençoe você, Breno. Deus abençoe sua casa. Deus abençoe tudo o que você fizer. Cissa Panini, nossa querida Cissa, também está conosco, né? Maria Cristina Maria, perdão, pastora Fran, pastor Marcel, meus pais estão comigo, pai, mãe, graça e paz, Deus os abençoe. Obrigado por tudo que vocês são na minha vida, obrigado por tudo que vocês fizeram, que têm feito, e eu tenho certeza que se eu precisar, ainda farão por mim, pela minha casa, pela minha vida. Wesley, lá de São Manuel, Deus abençoe você, Wesley, sua casa, sua família, tudo que você possa colocar às suas mãos, seja próspero e seja abundante, em nome de Jesus, amém? Mandar um abraço especial lá para a Rosângela, lá de Mogi Guaçu, né? A Rosângela e o Jonas são discípulos fiéis, honrados. Que Deus os abençoe, Rosângela, que você e o Jonas continuem sendo este esteio, este pilar, que Deus possa usá-los a cada dia. Deus os abençoe e prospere os seus caminhos. Mandando um abraço também lá para Renata Mafez, lá de Pitangueiras, para Deise Cardia, para Bete Monson. Deus os abençoe, meus queridos. Deus abençoe todos vocês. Deus possa trazer à existência para as nossas vidas hoje uma palavra de vida, uma palavra de conquista, uma palavra de transformação. Eu quero continuar hoje, para a gente poder fechar a nossa semana, sobre o comportamento de um cristão, né? O comportamento de um cristão, ele está pautado naquilo que ele crê, porque naquilo que ele crê é aquilo que ele vive, é aquilo que ele toma posse, é aquilo que ele pratica, né? Muitas pessoas hoje dizem: eu sou cristão, eu sigo a Cristo, mas o seu comportamento não é de cristão, muito menos os seus hábitos. E se você falar, você crê em algo, ele talvez vai ter dificuldade para dizer em que ele crê. Talvez ele diga que foi convencido a ser cristão por conveniência ou por comodidade. Mas hoje eu quero novamente refletir sobre isso com você. Lucas 1,37 diz assim: porque para Deus nada é impossível. E nós estamos nos apropriando da posse deste versículo, da bênção que é esse versículo para as nossas vidas, para podermos exercitar o nosso comportamento cristão, sabendo que para Deus nada é impossível, que para Deus todas as coisas são possíveis. E quem é cristão, quem vive por amor a Cristo, por entrega a Cristo, vai compreender que ele tem direito a crer nas coisas impossíveis, a crer na manifestação de sinais, de milagres, de prodígios. Ele vai crer que hoje
é um dia de nós contemplarmos a Deus e sabermos que as maravilhas que Deus nos trouxe é para que nós possamos desfrutar. É um privilégio para o homem olhar e ver o frio, olhar ver a chuva, olhar ver o sol, ver a temperatura caindo, a temperatura elevando, mas saber que tudo foi feito pelo nosso Pai, tudo foi feito por Deus, para que nós pudéssemos tomar posse desta grandeza, dessa grandiosidade e dizermos: eu sou filho do Criador do mundo. Você já passou a pensar o tamanho desta bênção para a sua vida? O tamanho de você poder dizer: eu sou filho do dono do mundo e eu tenho uma herança. Sabe qual é a sua herança? A criação de Deus. A herança que nós temos é saber que o nosso Pai, Ele é o dono do ouro, Ele é o dono da prata, Ele fez tudo para nós e está dizendo: você é meu filho, esta bênção é para você, essa bênção é para a sua vida. E quando nós, como cristãos, compreendemos o que é um Shabat, o que é Shabat Shalom, é nós olharmos para esta promessa, brilharmos os nossos olhos, enchermos o nosso coração de vida e de alegria e saber: Deus tem coisa boa para a minha vida. Deus tem um decreto de vitória, um decreto de conquista, e eu serei abençoado pelas mãos do meu Pai, pelas mãos do Senhor, pelas mãos de Deus, pelas mãos daquele amor que transcende o entendimento humano e que nos traz a certeza de que somos adotados pelo Pai. Adotados, porque um dia Jesus, o Cristo, morreu para que nós pudéssemos ter vida. E este comportamento que nós precisamos ter, de sabermos, de crermos, de exercitarmos a nossa fé, vai fazer com que nós possamos deixar para trás todo e qualquer argumento humano, toda e qualquer adversidade, toda e qualquer aflição, toda e qualquer tempestade nas nossas vidas ficará para trás, porque nós sabemos que o poder de Deus é maior sobre todas as coisas. Afinal de contas, para Deus não existe impossível. Para Deus todas as coisas são possíveis. E se os teus olhos humanos hoje estão te fragilizando, estão te aborrecendo, se você tem olhado para os cenários e os cenários naturais, a percepção natural tem te feito ficar preocupado, hoje eu te desafio: clame ao Senhor, viva Shabat Shalom na sua vida e contemple aquilo que Deus tem para você, aquilo que Deus colocou para que você possa ser abençoado, aquilo que Deus colocou diante das tuas mãos, aquilo que Deus colocou diante dos teus olhos, aquilo que Deus colocou no teu coração, é para que você possa ser um conquistador da herança que Ele já fez. O testamento de Deus já foi assinado, o testamento do Senhor já foi declarado, e a bênção pertence àqueles que creem, àqueles que são filhos, àqueles que aceitam Jesus, que morreu na cruz do Calvário para que o seu sangue possa ter nos trazido a libertação. Hoje é dia de Shabat, hoje é dia de tomarmos posse da bênção que Deus tem para cada um de nós. Mas hoje também é um dia de nós refletirmos sobre o nosso devocional. E o nosso devocional de hoje é um devocional que vai nos aproximar muito da presença do Senhor. Eu quero compartilhar com vocês um trecho que está em Romanos, Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 15, versos 5 e verso 6, que diz assim: ora,
o Deus de paciência e consolação, vos conceda o mesmo sentimento, uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que concordes com uma boca, glorifiqueis ao Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Olha, como Paulo, ele sabia se expressar, como Paulo, com poucas palavras, conseguia dizer coisas grandes. Paulo está dizendo aos romanos o seguinte: olha, eu estou clamando a Deus, o Deus de paciência, o Deus de consolo, que conceda a vocês o mesmo sentimento e que vocês possam concordar e declarar com a sua boca a glória de Deus, o Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em outras palavras, Paulo está dizendo o seguinte: vocês precisam ter dois comprometimentos: zelar pela palavra que vem do Senhor e zelar pela unidade, que é o comportamento aprovado dos cristãos. Olhe, eu queria que você hoje pudesse refletir comigo. Por que é que a igreja tem padecido tanto? Por que tem faltado honra dentro do cristianismo? Por que os cristãos olham uns para os outros e se agridem e falam mal e detonam pessoas, não se suportam, não se toleram e não vivem em comunhão? Nós temos uma ordenança para termos um comportamento, para termos um estilo de vida. A palavra de Deus, acima de tudo, fala que nós devemos amar uns aos outros assim como Cristo nos amou. E, em outras palavras, também nós poderíamos associar o segundo maior mandamento, que é amar o próximo como a ti mesmo. Mas nós vemos igrejas hoje, comunidades, irmãos, cristãos, que falam mal de outras igrejas, que falam mal de outras pessoas, que falam mal de outros líderes, que criticam, que blasfemam, que colocam em pauta interesses pessoais e estão se esquecendo de viver a verdade e a unidade dentro da igreja. Não zelam pelos valores, não zelam pela palavra, mas são afiados na sua língua em fazer críticas, em tecer cajadadas, em fazer com que pessoas olhem para a própria igreja e duvidem que Cristo está dentro da igreja, que Jesus habita ali, que o Espírito Santo se manifeste ali. Meu amado, minha amada, quanta vergonha a igreja moderna está passando, sabe? É o ministério de fulano criticando o ministério de Beltrano, é a igreja evangélica denominação A criticando a igreja evangélica denominação B, é a igreja que fala que os dons espirituais são de um tipo, a outra que não aceita a manifestação dos dons espirituais, e ovelha brigando com ovelha, ministérios brigando com ministérios, líderes que deveriam ter um comportamento aprovado, maduro, vivendo a vergonha da chacota de ver o corpo de Cristo sendo exortado e sangrando. Meu amado, minha amada, nós precisamos retornar a essências da nossa vida. Nós precisamos retornar a princípios da nossa vida. Nós precisamos voltar os olhos para Cristo e
Jesus um dia disse: Pai, perdoa-os porque eles não sabem o que estão fazendo. Um dia crucificaram Jesus, um dia mataram Jesus, um dia colocaram Jesus numa cruz e o feriram e debocharam e ridicularizaram dele. Mas eu quero lhe dizer, talvez hoje, muitos líderes, muitos cristãos, muitas ovelhas estão ouvindo da parte do Senhor: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que estão fazendo. Pai, perdoa-os, porque eles são incautos, são insensíveis. Pai, perdoa-os, porque eles brigam por bobagem, eles brigam por blasfêmias, eles brigam por teologias vãs. Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que estão fazendo. Meus amados, meus queridos, eu quero lhe dizer, o reino de Deus tem espaço para todo mundo. O reino de Deus tem espaço para todo aquele que vive pela palavra, que vive pela verdade e que busca a unidade. E se você tem comparado, visto, vivido ou ouvido líderes que brigam, líderes que difamam, líderes que contestam a igreja do Senhor Jesus, saiba que Mateus capítulo 24 é uma verdade nos nossos tempos atuais. Líderes que brigam para poder ter maiores ministérios, para ter igrejas grandes, para dominarem, para serem reconhecidos, e estão se esquecendo que existe um reino que se move por princípios. Sabe? Que princípios são esses que nós devemos buscar? Quando nós olhamos para a igreja de Atos dos Apóstolos, houve rompimento, houve explosão, houve um cumprimento de um propósito, e aqueles homens impactaram uma geração, conquistaram territórios, trouxeram à existência a palavra profética, a palavra de vida, e isso nós podemos dizer que existiu um princípio apostólico sobre a igreja primitiva, sobre a igreja que está lá em Atos dos Apóstolos, uma igreja que era comprometida pela palavra, pelo ensino, pela sã doutrina. Lutavam para que heresias não entrassem no meio, lutavam para que o verdadeiro avivamento pudesse trazer vida à igreja, vida às pessoas, porque a igreja não é quatro paredes, a igreja somos nós, eu e você, que habitamos o Espírito Santo, que somos morada viva do Espírito Santo, para que nós possamos ver e viver as coisas sobrenaturais do nosso Deus. A palavra de Deus fala sobre os 5 ministérios da igreja que nós precisamos zelar: apóstolos, evangelistas, profetas, pastores e mestres. A igreja foi presenteada com um dom ministerial que precisa ser aproveitado, e esses princípios da palavra precisam estar no coração de quem se diz cristão, de quem se diz guiado pela palavra, guiado pela verdade. Meu amado, minha amada, o zelo pela sã doutrina é apostólico. Atos 2:42. A palavra de Deus nos ensina: e eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Aqui não fala que eles perseveravam brigando, que eles perseveravam murmurando, que eles perseveravam competindo qual igreja era maior, qual live tem mais adesão, qual live tem mais presença, qual live tem mais visualização. Eles não ficavam brigando para saber quem era que pregava com maior eloquência, com maior revelação. Não, eles viviam permanentes,
perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão uns com os outros, no partir do pão, nas orações, vivendo uma unidade, vivendo um modelo, vivendo algo que foi estabelecido pelos apóstolos através do ensino do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, sem competição, sem rivalidade, sem vaidade, sem egocentrismo. Hoje, nós somos chamados a vivermos a restauração dos princípios nas nossas vidas. Sabem por quê? Porque se nós continuarmos vivendo como muitos estão vivendo, se comportando, achando que são melhores ou são piores, ou têm o direito de criticar, de falar, de abrir sua boca contra os seus irmãos, contra os seus pastores, contra as denominações, nós vamos entrar numa rota de colisão que nos levará a vivermos dissensão e facção, que são obras da carne, que nos levarão à fofoca, à conversa fiada. E às vezes, ao invés de nós olharmos para o irmão e falar assim: eu tenho uma bênção para te contar, eu tenho um testemunho para te dar, olha o meu devocional desta manhã, como foi, como Deus falou comigo, nós vamos olhar para o irmão e vamos dizer: deixa eu te contar uma coisa que eu fiquei sabendo. Olha, você viu fulano? Você viu a filha de Beltrano? Olha, você sabia que fulano está passando por problemas? É isso, é aquilo outro. A língua maldita contamina o homem quando ele não sabe o seu valor, quando ele não sabe de onde que vem, e quando ele não consegue admitir que ele deve viver pelo propósito da palavra e caminhar em unidade. Existem pessoas que se esfriam na sua fé e torcem para que o irmão caia, para que o irmão tropece, para que o irmão vire motivo de chacota. Isto não é unidade, isso não é amor, isso não é zelo, isso não é algo que o Senhor Jesus nos ensinou. Nós precisamos saber que quando um irmão cai, ao invés de nós regozijarmos, ao invés de nós adorarmos a queda dele e termos motivo para fofocar, nós precisamos chorar pela dor do erro, pela dor do pecado, pela dor da transgressão, pela dor que o irmão pode estar passando ao ter caído numa tentação. São vidas que estão se perdendo, são vidas que estão sendo tragadas pelo preço do pecado, que é a morte, vencidas pela tentação e pelo engano, pelo erro. Meus amados, nós somos chamados para viver pela palavra e vivermos em unidade. Nós precisamos amar o nosso próximo, nós precisamos dar suporte para aqueles que erram, para aqueles que são fracos em alguma área da sua vida, para que a obra redentora do nosso Senhor e Salvador possa atingi-los e eles venham a ser transformados. Nós vivemos um modelo apostólico de andar junto, de caminhar junto, de viver junto, de suportarmos uns aos outros. Afinal de contas, não é isso que nós precisamos nos nossos momentos de fragilidade, de fraqueza? Nós precisamos também sermos suportados. Por que que quando nós devemos suportar os outros, nós viramos as costas, somos omissos, somos rebeldes e não lembramos mais de quem somos? Preste atenção, a palavra de Deus nos compara, homens e mulheres, a ovelhas de um rebanho. E por que nós somos comparados a ovelhas de um rebanho? Nós somos comparados a ovelhas porque a ovelha tem um comportamento distinto, porque a ovelha se comporta de uma forma diferenciada dentre outros animais. A ovelha, ela anda em rebanho. A ovelha, ela anda em grupo. A ovelha,
ela vive em comunidade do seu próprio rebanho. Você sabia disso? Porém, eu quero lhe dizer que existem bodes que muitas vezes são confundidos com ovelhas. E o comportamento do bode é totalmente distinto do comportamento de uma ovelha. Ovelha vivem juntas. Bodes se isolam. São ermitões, são nômades. O que quer dizer isso, meu querido? Existem bodes que mudam de um lugar para outro, que mudam de uma igreja para outra, bodes que ficam pulando de galho em galho, como nômades e ermitões, que ficam de longe olhando e criticando o rebanho das ovelhas. Se nós somos ovelhas, nós precisamos nos comportar como ovelhas, vivermos juntos, andarmos juntos, termos cheiro de ovelha juntos. Ovelhas, você pode colocar alimento num coxo. Todas as ovelhas vêm no mesmo coxo e comem todas juntas. O que uma ovelha come, todas comem. Quando bodes estão no meio do rebanho, o bode não deixa que as ovelhas comam. Ele come primeiro, ele come tudo se for possível e não divide nada com ninguém. Bodes são egocêntricos, bodes são egoístas, bodes querem tudo para ele. Bodes querem tudo primeiro. Ovelhas, você sabia que ovelha não toma e não bebe água suja? E muitos bodes, eles entram antes da ovelha beber água e sujam a água para que a ovelha não possa beber. Ovelhas, quando recebem um outro membro do rebanho, uma ovelha se esfrega na outra, para que todo o rebanho possa ter o mesmo cheiro, para que todo o rebanho saiba quem é que pertence àquele rebanho. Bodes, quando recebem novos membros do seu rol, eles batem e brigam para poder mostrar quem manda, para mostrar quem tem autoridade. Eu quero dizer para você, nós somos ovelhas que se amam, que têm um destino para viver junto, que vão se alimentar junto do mesmo maná que vem do céu, que vão beber de uma água limpa, que flui do trono de Deus, de uma água pura, de uma água transparente, límpida. E nós, como ovelhas, precisamos acolher quem está chegando ao nosso rebanho, sem julgá-los, sem jogarmos pedras, sem apontarmos o dedo, mas estendermos as nossas mãos para podermos viver segundo a palavra e em unidade. Uma unidade que vai nos levar a conquistar territórios, a conquistar cenários, a conquistar o reino de Deus, irmos levando esta palavra de vida que nos trouxe certezas e que fará com que essa nossa certeza também possa impactar a vida de tantas outras pessoas. Olhe, o nosso modelo é apostólico. O nosso modelo vem de Atos dos Apóstolos e nós precisamos perseverar unânimes, né? Atos 2, 46 e 47. E perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e cada dia acrescentava-lhes o Senhor os que iam sendo salvos. Amém? Eu queria que você pudesse repetir comigo: somos um. E eu queria dizer: eu sou um com você. Se você precisar de mim, eu estou aqui.
Eu estou aqui para te suportar, para te ouvir, para te orientar, para declarar a bênção sobre a sua vida, para poder orar pela sua casa, pelas suas gerações, por tudo aquilo que você precisar. Eu sou um com você, mas eu quero lhe dizer, você também é chamado a ser um com o seu irmão. Você também é chamado para que essa palavra de Atos 2, 46 e 47 entre na tua vida, entre no teu coração e gere hábitos que possam trazer um comportamento, possam lhe trazer atitudes, possa trazer aprovação diante do Senhor e diante dos homens. Eles estavam vivendo unânimes, unidos, todos os dias no templo, no partir do pão, nas casas, comendo com alegria e com o coração simples, humilde, vivendo e louvando a Deus, adorando ao Senhor. E por isso eles caíam na graça do povo. E de dia após dia, o Senhor lhes acrescentava o que haviam sendo salvos. É esse o modelo da igreja para poder ganhar o mundo. É este o modelo que vai convencer o pecador do seu pecado. É este o modelo do comportamento do cristão que vai impactar o mundo e vai encher o reino de Deus de vida, de salvos, de salvação. Porque nós cremos que nós somos um modelo para vivermos a salvação e para vivermos a santidade, para olharmos para o Pai neste Shabat, nesse nosso dia de paz e dizermos: o meu Deus é o Deus do impossível, e este meu Deus, que é o Deus do impossível, vai fazer com que vidas e mais vidas possam se achegar ao trono da glória, ao trono de autoridade, ao trono de salvação. Hoje eu quero finalizar esse nosso devocional dizendo: somos um. E se você puder declarar que você é um com teu irmão, se você é um com a tua igreja, que você é um com o teu pastor, que você é um com o seu líder, que você é um com o corpo de Cristo para viver em unidade, para ser testemunha viva, fiel, até os confins da terra, que nós servimos a um Deus que salva, que cura, que liberta, que transforma, que tem poder e que tem autoridade para vencer todas as obras do mal, das trevas, um Deus sobrenatural. Que isso seja uma verdade para as nossas vidas, em nome de Jesus, amém? E eu queria orar agora, e que você pudesse fechar os seus olhos, e que neste Shabat nós possamos apresentar a Deus a nossa vida, uma vida de ovelha, uma vida de servo, uma vida de filho, mas que tem o direito à herança, à provisão, à prosperidade, à bênção, à guarda do nosso Deus Todo-Poderoso. Assim seja. Amém? Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós nos apresentamos diante de Ti, Senhor, neste nosso Shabat, nesse tempo, Senhor, em que olhamos para Ti, olhamos, Senhor, para a Tua criação, olhamos, Senhor, para tudo que o Senhor tem nos dado, e antes de mais nada exercitamos a nossa gratidão. Obrigado, meu Deus, por tudo que o Senhor é, por tudo o que o Senhor faz, e por todas as promessas que o Senhor tem sobre as nossas vidas, Senhor. Pai, em nome de Jesus, nos abençoe neste dia, nos abençoe, Senhor, neste propósito de Shabat. Nos traga, Senhor, à existência o Teu reino, que nós possamos ser um, meu Pai. Assim como o Senhor é um conosco, que nós possamos ser um modelo de ovelhas, Senhor, de filhos, de herdeiros. Pai, que nós possamos amar ao próximo, assim como o Senhor nos amou. Que nós possamos, meu Pai, suportarmos uns aos outros, nos amarmos,
exercitarmos a empatia, a compaixão, e que teu evangelho, Senhor, alcance os confins da terra através de um modelo aprovado, através de uma vida respaldada pela tua palavra. Pai, em nome de Jesus, nos abençoe neste Shabat, nos trazendo, Senhor, a certeza de que as tuas mãos estão sobre as nossas vidas e que nós temos direito, Senhor, ao teu milagre, à tua promessa. Que nos acompanhe, Senhor, sinais, milagres, prodígios e maravilhas, e que teu Espírito Santo passeie agora no nosso meio e que venha, Senhor, sobre nós com o teu manto de cura, de refrigério, de provisão e de prosperidade. Assim seja sobre os teus filhos, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Meus queridos, minhas queridas, que Deus nos abençoe nesta viração do dia, neste Shabat, que você possa verdadeiramente compreender o poder da unidade, porque quem vive unidade caminha com um Deus Todo-Poderoso. Que nós possamos viver o sobrenatural através da palavra, do ensino, da unidade e da santidade. Assim seja sobre a sua vida, em nome de Jesus. Amém? Eu queria convidar você que é de Bauru para estar domingo conosco às 19 horas no nosso culto presencial. E você que também é de Bauru ou de toda a região ou que tem acesso à internet para nos acompanharmos pela nossa live, também às 19 horas. Então domingo nós teremos o culto presencial e teremos a transmissão do culto ao vivo pela live. Que Deus nos abençoe, nos prospere, nos edifique, nos livre e nos guarde de todos os males. Que a peste não adentre o teu lar, não adentre as nossas vidas, e que nós possamos saber que as mãos do Senhor estão estendidas sobre os seus filhos, os protegendo, os abençoando, os livrando e os guardando. Amém? Graça e paz, amados. Shabat, Shalom. Deus nos abençoe poderosamente. El Shaddai, El Shaddai, Eviuna Adonai, te exaltarei. El Shaddai, El Shaddai, Eviuna Adonai, te exaltarei, te engrandecerei para sempre, te louvarei. El Shaddai, El Shaddai, Eviuna Adonai, te exaltarei.